Seu talento. Você que ligou agora, assiste Pedagogia da Gestão, nosso encontro semanal de Gestão, Educação e Cultura. O programa de hoje, Nazismo e Segunda Guerra Mundial, com Eleazar e Goretti, que estão aqui com a gente. Já nós vamos conversar. Mas agora é a hora do rádio, sempre o momento de resgatarmos o melhor da letra brasileira e, igualmente, da sua interpretação. Liguei o rádio. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes, um lindo poema musicado por Gerson Conrad e com uma belíssima interpretação de Ney Matogrosso, com acompanhamento Secos e Molhados. Secos e Molhados. Lindo, lindo. Professor Eleazar de Castro Ribeiro, graduado em Administração pela UES, mestrado em Administração pela USP, doutorado em Educação pela UFC, ok? Ok. Vamos adiante, tem mais. Aposentado pelo Banco do Nordeste, professor da UES, Unifor e UFC, coordenador dos cursos de administração da FIC e da Unicristos durante 16 anos. Posso continuar? Pode. Lançará o livro, agora em outubro, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, pela editora Chiado, será na Livraria Cultura. Esse mês de outubro ainda? Isso, dia 11 de Isso. outubro. Vou repetir o livro. Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Isso. Tá? E prepara um outro livro, O Nazismo e a Segunda Guerra na Sétima Arte. Já está no prelo, não é isso? Já está. Muito bom. Além de preparar uma exposição de fotos no Museu de Fotografia em Fortaleza. Tem algumas poucas fotos, mais de 60 mil. E guia um grupo de pessoas, né? Eu sei que é uma missão linda que vocês empreendem. Guia um grupo de pessoas para visitar lugares da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e na República Tcheca, com o suporte de Tashi Delek. Viagens. É isso mesmo? Isso. Tashi Delek Viagem. A gente tem que perguntar esse nome difícil. E desenvolve temas através de palestras, reuniões do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Ao lado dele estamos com Goretti, que é... Leta. Leta. Ah, que é ambientalista, né, Eleazar? Isso. Ah, Ele é ambientalista, mestre em engenharia ambiental. Né? mestre em engenharia ambiental e caminhante, Que é o que ela gosta mais. que é o que ela mais gosta, é isso aí. Opa, desculpa aqui, mas eu queria começar o seguinte, como é que foram aquelas primeiras conversas do seu pai, contigo, com teus irmãos, e daí começa a surgir esse interesse, essa preocupação, essa necessidade de ir fundo na compreensão, no estudo do que foi a repercussão
pesarosa e triste do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Eleazar. Obrigado. Antes, obrigado, João, pelo convite, por estar aqui com você. Eu disse para você em off ali, né, em particular, que essa atmosfera que você criou no programa, os temas, tudo que está cercando esse local aqui, tem tudo a ver com a gente, tá certo? Então, muito obrigado por mim, pela Aleta. Programa tá certo? de vocês. Ok. E para vocês. João, meu pai era um homem autodidata. Certo. Já só tinha estudado até o 4º ano primário, mas um homem extremamente inteligente, né? Era brilhante, ele formava rodas em torno de si para contar histórias e piadas, algumas delas bem indecentes. Bem pesado. Bem pesadas. Pois bem, e aí ele teve contato com pessoas que fizeram parte das forças americanas lá em Fortaleza. Certo. Nós tivemos, eu sei que Natal Isso. teve até mais, né, do que Fortaleza. Mas Fortaleza tinha dois aeroportos, Cocorote e Upici, que eram bases americanas. Pois bem, e ele teve esse contato e ele ficou assim, ele gostava muito de história, ficou entusiasmado. Começou a comprar publicações e falar das experiências que ele teve quando ele tinha 17, 18 anos de idade, na guerra. E aí meus irmãos entusiasmados com isso, meus 2 irmãos mais velhos, começaram a comprar livros também, comprar revistas e montar aviões da Revell, que você deve conhecer, né? Aviãozinhos de plástico, Sim, é o que sim. se chama hoje de plastimodelismo. Isso. Pois bem. E aí aquela atmosfera de história, ela estava presente na nossa casa. A gente Permeava toda a ambiência. toda a ambiência, a gente conversava até 2, 3 horas da manhã sobre esse assunto. E meus irmãos, eu ficava impressionado, eu só tinha 10, 12 anos de idade. Meus irmãos mais velhos, 4 anos, e o outro 6 anos mais velho do que eu, aliás, 7 anos de idade, mais velho que eu, sabiam os nomes dos navios, dos oficiais, das batalhas, das datas, enfim, né, falavam sobre armas, equipamentos, etc. Aquilo, você imagina, uma criança de 10, 12 anos, que era muito curioso, sempre fui muito curioso, eu ficava ouvindo de boca aberta aquela conversa sobre isso. E aí, aquilo entrou no meu imaginário infantil. Você deve imaginar isso, né? Fiquei muito impressionado com tudo aquilo e eu coloquei uma espécie de promessa interna. Assim que eu puder, eu vou conhecer os lugares da Segunda Guerra Mundial. Claro que não era uma coisa estruturada ainda. Claro. Né? Não posso dizer que com 10, 12 anos porque ir para a Europa naquela época era impensável. Mas você já estava brincando com sentido, com um propósito. Exatamente. E o sonho ao mesmo tempo. Eu não sabia como fazer aquilo, como concretizar, mas tinha esse sonho. Certo. Né? Certo. Então, aquilo é impensável. Nós éramos de classe média baixa, num bairro pobre de Fortaleza. Certo. E aí, mas comecei a pensar nisso, comecei a ler. Mas aí casei, deixei um pouquinho de lado. Nós tivemos 3 filhos novos, né? Eu tinha 22 anos, minha mulher tinha 20 anos de idade. Nós tivemos a Karine, que hoje mora aqui em Mossoró. Oh, tá certo? Karine! Karine está assistindo a gente? Boa noite, Karine! Pois bem. E aí, mais 38 anos depois, você imagina, eu esperei por esse sonho 38 anos. 38 anos. 38 anos depois eu realizei a primeira viagem, em 2006. Nós fomos à Alemanha, Inglaterra e França. Esse sonho, esse propósito moveu você. Né? Sim. Moveu, fez Sim. você o que moveu alguns dos sobreviventes lá de Auschwitz. Isso, inclusive Chega lá, né? Vitor Frankl. Inclusive Vitor Frankl. Vitor Frankl. Né? O Isso. sonho da volta. Bem, e aí, no início, claro que não tinha se estruturado. Por exemplo, eu vou criar uma organização chamada Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, eu vou formar um grupo. Claro que não tinha essa ideia. Vamos fazer o seguinte, a gente para um pouquinho aqui, mas retornamos a partir daqui, tá bom Tá assim? bom, Pode ok. ser? Ok. Movimento, arte e violão, daí a gente vai a um breve intervalo. Pode soltar a mensagem, o refletindo de hoje, Juliano e Cabaninha Danados.
Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento.